Olá, eu sou a Aline Fontes, fonoaudióloga. Nesse vídeo você vai aprender estratégias para se comunicar melhor, para enfrentar o medo de falar em público. E antes da gente começar com as estratégias efetivamente, eu gosto de começar perguntando: quem é você? Você sabe quais são as suas habilidades? O que é que você tem já desenvolvido que você pode utilizar no dia da sua apresentação presencial ou online? Quais são os seus pontos positivos, as suas qualidades? Pensando no que você tem de bom, vamos analisar agora os pontos de melhoria. Aquilo que você tem dificuldade. Você tem medo de olhar nos olhos das pessoas? Você tem dificuldade de usar o passador de slide, o laser? Você tem dificuldade de falar em pé, de falar sentado? Quais são as suas dificuldades? Você acha a sua fala monótona? Você fala muito baixo? Você fala muito alto? Quando a gente se conhece, não é que fica fácil, mas a gente sabe por onde começar. Então, essa autoanálise é muito importante para o seu desenvolvimento, para você conseguir desenvolver as suas habilidades comunicativas e desenvolver a sua comunicação. Vale lembrar que a habilidade de se comunicar bem, ela é treinável. Você pode treinar e você pode aprender sim a falar bem em público, enfrentar o medo, a timidez, a vergonha. É igual andar de bicicleta, parecido. No começo você tem algumas dificuldades, depois você começa a andar sem nem pensar, que você tem que colocar o pé no pedal, empurrar, fazer um movimento de sequência das duas pernas, segurar no guidão. De tanto que você treina, você acaba fazendo aquilo, executando aquilo sem pensar. Não estou dizendo que você vai falar em público sem pensar, mas de tanto que você treinar, você vai conseguir falar em público sem ter tanto medo, enfrentando a sua timidez de forma mais tranquila. E vale lembrar que o medo ele é natural do ser humano, a ansiedade também. Agora, o que você faz com esse sentimento é que vai te diferenciar no dia da sua apresentação. Eu tô com medo. Por que eu tô com medo? O que é que me causa medo, pavor, pânico? Não é só falar em público. É medo de não ser aceito? É medo de ser rejeitado? É medo do erro? É medo do que o professor vai falar? É medo do que os outros vão falar de mim? O que é que me causa medo quando fala, vou precisar fazer uma apresentação, vou ter que falar em público, vou ter que me expor? É medo de se expor? E quando a gente tem consciência desses medos, a gente consegue enfrentar de forma mais incisiva isso, com certeza. Então, esse processo de autoconhecimento, ele é muito importante. Dentro do medo, você reconhecendo qual que é o seu medo, qual que é a sua dificuldade, a gente vai para um ponto muito importante, que é o autoconhecimento, a autoanálise. Quais são as habilidades que você já tem, que você pode usar ao seu favor? Quais são os pontos que você já tem desenvolvido, que você pode utilizar? Eu me dou bem, eu sei usar o passador de slide e falar ao mesmo tempo. Eu consigo olhar nos olhos das pessoas, eu consigo falar forte, falar mais baixo. Conhecendo seus pontos de melhoria, sabendo aquilo que você já tem de bom, isso vai te ajudar, te incentivar a prosseguir e não desistir desse convite. Porque o que acontece? O normal é a gente olhar para as nossas dificuldades. Mas eu não consigo. Mas eu gaguejo. Mas eu repito muito o que eu tenho para falar no começo da aula e acabo não conseguindo concluir, o tempo acaba. Eu não sei ser objetiva. Eu não me dou bem com ficar usando o laser para apontar a minha apresentação, minha mão treme muito, as minhas mãos tremem. Então, quando a gente foca naquilo que a gente tem de bom, nos pontos nos pontos que a gente já tem desenvolvido, isso nos incentiva a prosseguir e atingir aquele nosso objetivo, que é apresentar aquela aula, aquela palestra. Quando a gente foca nas nossas dificuldades, a gente se paralisa. E aí o medo, que era desse tamanho, fica desse tamanhão, né? Então, isso é muito importante. Depois disso, a gente vai conversar agora sobre as estratégias, que são simples e super fácil de ser aplicado, tá? Primeiro de tudo, qual é o tema da sua palestra? Parece óbvio, mas delimitar o tema é muito importante. Estude, seja expert naquilo que você vai falar. Se você domina o conteúdo, mesmo que você fique nervoso, que suas mãos tremam, você sabe daquele assunto,
tá bom? E você não precisa saber de tudo. Reconhecer que você não sabe, caso faça uma pergunta, é muito bom, não é ruim, tá bom? Outro ponto é, eu sei o tema, sou expert naquilo ali, estudei, busquei artigos, me atualizei, procurei outros profissionais para me ajudar naquilo ali. Quem é o seu público? Para quem você vai falar? Isso é muito importante, porque você vai adaptar a sua linguagem verbal, as palavras que você vai utilizar para esse público. Não adianta eu falar em um evento, num congresso de fonoaudiologia, onde só tem fonoaudiólogos, se eu tô acostumada a falar nesses eventos com pessoas que não são fonoaudiólogos usando termos da área da fonoaudiologia, da área da saúde. Eu não vou me conectar com o meu público. E o seu objetivo, quando você estiver falando em público, é você entregar um conhecimento, é essa generosidade de você compartilhar algo com aquelas pessoas que estão ali. Então, quando você adapta a sua comunicação, a sua linguagem ao seu público, a chance de você se conectar com eles é muito grande. Outra estratégia importante é o tempo. Qual o tempo que lhe foi proposto para você falar? E daí, se te deram 20 minutos, você vai treinar para falar uns 18 minutos, 17 minutos, para que você tenha tempo para responder as perguntas. Se você costuma acelerar, então você vai treinar para falar os 18 e 19 minutos. Se você costuma se prolongar muito, falar demais, você vai treinar para falar uns 16, 17 minutos. 15 minutos, 16, 17. Para que você não se prolongue. E o treino é que vai te ajudar, né? A gente vai falar do treino já já. Outro ponto importante é você ter um checklist. O que é que você vai precisar naquele dia? O que é que você precisa até chegar naquele dia, né? Eu já sei o tema, já estudei, preciso fazer um roteiro, eu preciso separar a passando de slide, eu preciso fazer os slides. Nesses slides vão ter vídeos, todas as estratégias que você vai utilizar até o dia. E também o que você vai precisar no dia. Preciso levar pendrive, notebook, mandar a minha apresentação para a nuvem. O que é que eu preciso? Isso é muito importante, o checklist, para você ficar tranquilo. E isso não influenciar no seu estado emocional no dia e nos dias que antecedem a apresentação. Coloque tudo que você precisa levar. Tudo. Ah, eu preciso levar uma caneta. Ah, mas sempre tem caneta na minha bolsa. Coloque na lista para você não esquecer. Não confie na sua mente, na sua memória para esse dia, porque normalmente a gente fica na expectativa e na ansiedade. A ansiedade, ela é normal, como eu falei no começo do vídeo. Se prepare para ela. O nervosismo é normal, né? O que não é normal é aquele nervosismo patológico. Quando é patológico, a gente procura ajuda de um psicólogo, psiquiatra, para nos ajudar aí nesse controle do nível de ansiedade. Voltando para as estratégias, outro ponto muito importante é o roteiro. Falar em roteiro, eu tô olhando para o meu aqui. O roteiro ele vai te ajudar a construir uma aula com começo, meio e fim, para você não ficar se enrolando, para você não falar demais, para você falar de menos. Então, nesse roteiro, você coloque tudo. Quais palavras que eu tenho que falar? O que eu não posso deixar de abordar? Quais são os pontos que são importantes? O que é legal incluir, que vai chamar a atenção das pessoas, que vai me conectar com as pessoas, que vai fazer as pessoas entenderem aquilo que eu tô falando? Escreveu tudo isso? Organize em ordem cronológica. Começo, meio e fim. Depois que você fez tudo isso, o roteiro, aí você vai para os slides. Normalmente as pessoas vão para os slides antes de fazer todo esse passo a passo. Você vai gastar muito mais tempo. Sente no computador, vá preparar os slides depois de já ter estudado, separado o que é que você quer falar, o que é que você quer incluir na sua apresentação. Aí sim, você senta na frente do computador e vai preparar a sua apresentação. Buscar as imagens, os vídeos. Normalmente eu já busco as imagens e os vídeos antes. Quando eu estou preparando, que vai vindo algumas ideias, eu vou incluindo. Você otimiza muito o seu tempo. Preparou os slides, está tudo pronto, agora você vai treinar a espontaneidade. Eu ouvi isso de Márcia Menezes, nunca esqueci. Ela é treinável, né? Essa espontaneidade de você conseguir falar e ser você mesmo, ela é treinável. Então, quanto mais você treina, mais espontâneo você vai ficar e mais seguro você vai se sentir. Não tem outro caminho. É o autoconhecimento, é o aprofundamento no estudo
na área, no tema que você vai falar, e o treino, que vai levar ao desenvolvimento das suas habilidades e fazer com que você se sinta tranquilo, que você fique menos ansioso e consiga enfrentar o público não com aquela tensão de que vai dar errado, mas enfrentar o público sabendo que vai dar certo, porque você é expert naquilo, porque você estudou, você treinou e você é capaz.